Alcácer do Sal, das origens aos nossos dias. O rio Sado constituiu, desde tempos muito recuados, uma importante via de comércio. Na sua margem direita e a cerca de 44 quilómetros da Foz, veio localizar-se a cidade de Alcácer do Sal, ocupando uma posição estratégica que oferecia boas possibilidades de defesa. A ocupação da zona onde hoje se situa o seu castelo remonta pelo menos ao período do Neolítico final, na transição entre a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A descoberta de alguns fragmentos cerâmicos e utensílios em pedra lascada ou polida, datáveis do terceiro milénio antes de Cristo, constitui um testemunho da mais antiga presença humana neste local. Na Idade do Ferro, o povoamento tornou-se bastante importante. Desse tempo subsistem os vestígios de um amplo aglomerado urbano que se expandiu a partir do século VII a.C. Situado no alto de uma elevação junto ao rio, este povoado floresceu graças a uma eficaz exploração dos recursos naturais. A pesca, a agricultura, a pastorícia e a produção de sal eram as principais atividades económicas da população. Gradualmente, foi crescendo o comércio entre Alcácer e outros povos do Mediterrâneo, que era efetuado pelos navegadores fenícios. Esse intercâmbio de mercadorias é revelado pela presença de uma grande quantidade de peças que foram trazidas do Médio Oriente, do Norte de África e da Europa mediterrânica. Entre essas peças, destacam-se as cerâmicas gregas, de que é um requintado exemplo este vaso, descoberto numa sepultura da Idade do Ferro, na necrópole do Senhor dos Mártires, a pouca distância do castelo. Esta magnífica peça sobreviveu intacta, permitindo hoje apreciar a qualidade do fabrico e a beleza delicada da sua decoração. Em sepulturas da mesma necrópole foram também encontradas importantes peças egípcias, sendo emblemáticos estes escaravelhos sagrados de dimensões muito reduzidas. Da Ásia Menor veio esta figura de terracota, com o barrete frígio, que é o símbolo da liberdade. Já com origem local, pode-se apreciar este invulgar conjunto de estatuetas de bronze, representando animais domésticos, guerreiros e figuras em postura de oração. Foram descobertas na zona da atual cripta arqueológica do castelo, num santuário cuja função religiosa se manteve até à época romana. A ocupação da Península Ibérica pelos romanos desenvolveu-se sobretudo no século II a.C. Sob o domínio de Roma, o povoado que existia na Idade do Ferro evoluiu, cresceu e deu origem à cidade que passou a chamar-se Salácia, referida nos textos de autores clássicos como Aviano e Plínio. O apogeu de Salácia verificou-se quando o Império Romano era governado pelo cônsul Pompeu, tornando-se um importante centro de comércio, famoso pela produção de sal e lã. Assim se compreende a riqueza dos materiais romanos descobertos durante os trabalhos arqueológicos. São também reveladores do elevado nível de vida então alcançado os objetos encontrados na área funerária da necrópole romana da Azinhaga do Senhor dos Mártires, situada próximo do castelo. A partir do século II d.C., a cidade de Salácia entra em declínio. Na origem da sua perda de importância encontra-se a concorrência industrial e comercial, quer de Setóbriga, a atual Setúbal, quer sobretudo de Troia, onde existia uma das principais indústrias de conservas de peixe do Império que abastecia diversos portos do Mediterrâneo. O Império Romano desintegra-se a partir do século VI e a Península Ibérica é invadida pelos visigodos.
Deste povo bárbaro restam poucos testemunhos em Alcácer do Sal. Com a chegada dos muçulmanos, vindos do norte de África, comandados por Al-Tariq, termina no século VIII o domínio visigótico. Reconhecidos ainda hoje pelo elevado nível da sua cultura e pela excelência do seu conhecimento científico, os mouros introduziram modificações significativas no território, em especial na agricultura e no abastecimento de água. Foram eles que edificaram as muralhas do castelo, que ocupavam um lugar estratégico na defesa do território contra os ataques dos normandos e vikings, povos marinheiros que vinham do norte da Europa pelo Oceano Atlântico. O longo período muçulmano voltou a dar à região a vitalidade comercial perdida com o declínio do Império Romano. Esta atividade intensa e prolongada deixou abundantes testemunhos materiais e culturais de que são exemplo estas candeias. No século XII, o domínio árabe começa a ser ameaçado pela reconquista cristã. É o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que dá início às grandes ofensivas militares sobre Alcácer do Sal, conquistando-a em 1160. No entanto, nesta época conturbada de confrontos constantes, de avanços e recuos de ambas as partes, só em 1217, durante o reinado de Dom Afonso II, Alcácer do Sal foi definitivamente incorporada no reino português. Para a reconquista do território mais a sul, a cidade tornou-se um importante centro militar, tendo-se fixado em Alcácer a primeira sede da Ordem Militar de Santiago da Espada. Esta ordem, que chegou aliás a ser conhecida como dos Cavaleiros de Alcácer, transformou o castelo, tendo promovido a construção do respectivo convento, dos Passos dos Mestres, da Capela de Santiago e da Casa dos Pobres. Próximo do castelo, destaca-se o Santuário do Senhor dos Mártires, de que faz parte um notável exemplar de construção gótica, a Capela de São Bartolomeu, também designada como Capela dos Mestres, por aí se encontrarem sepultados os mestres da Ordem. No interior da igreja pode observar-se um sarcófago com a respectiva insígnia. Em 1573 foi fundado o convento feminino de Nossa Senhora de Aracelli, que aproveitou algumas construções efetuadas pela Ordem Militar. Aí se instalaram as freiras da Ordem de Santa Clara, designadas por Clarissas, as quais permaneceram no edifício mesmo após a extinção das ordens religiosas em 1834. Com o desaparecimento das últimas freiras, o edifício entrou em progressiva deterioração, atingindo o estado de ruína, assim se mantendo por cerca de um século até à sua recente recuperação e adaptação a pousada.